Oi, gente! Hoje eu vim falar aqui um pouquinho do Endolaser com vocês. Uma dúvida que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida, que vão às feiras, que não sabem que aparelho que comprar, que acha que um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, qual aparelho é melhor, qual aparelho não é melhor. Eu vim aqui esclarecer isso para vocês. Primeiro, o que muda de um aparelho de um tamanho de onda para outro, né? Hoje em dia a gente tem os aparelhos que apresentam 980 nanômetros de profundidade de onda e a gente tem os aparelhos que apresentam 1470 profundidade de onda. Normalmente, quando a gente trabalha, primeiramente, para vocês entenderem, o endolaser, quando ele foi criado para a parte vascular, né? Então ele já foi criado num tamanho de onda menor, já para tratamento vascular, para tratamento de varizes. Então é depois, muito tempo depois, que ele começou a ser utilizado para quebra de gordura na estética, né? E hoje em dia também até para estímulo de colágeno. O tamanho de onda menor, que é aquele que era utilizado logo no começo, antigamente era usado 808 nanômetros, 810 nanômetros. Hoje em dia o comprimento menor de onda é de 980 nanômetros. Trabalha muito bem a parte vascular. Por quê? Porque a hemoglobina ela consegue ser melhor ali estimulada sem ser por uma forma agressiva quando a gente trabalha no tamanho de onda menor. Então a gente consegue estimular, a gente tem uma maior absorção ali da hemoglobina. E aí essa hemoglobina a gente acaba tendo uma melhor oxigenação ali do tecido, uma maior retração do vaso. E aí posteriormente a obstrução total desse vaso que causa tantos problemas, que é por isso que é trabalhado na parte vascular, que é também hoje em dia trabalhado em parte de cirurgia vascular. Quando a gente trabalha num tamanho de onda maior, que foi posteriormente, que a estética entrou muito depois, né, no uso do endolaser. Quando a gente trabalha num tamanho de onda maior, de 1470 nanômetros, a gente consegue ter o quê? Uma maior absorção da água. Então a gente acaba eliminando, a gente acaba eliminando mais essa água, secando esse tecido, tendo uma maior lesão ali, né? Então a gente tem um estímulo muito maior de colágeno, de elastina, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma neocolagênese no decorrer dos meses, né? Num estímulo de colágeno maior no decorrer dos meses. O que muda, né? Ai, Paula, então eu não vou trabalhar com vascular, eu não preciso de um aparelho que tenha um comprimento de onda também de 980? Não, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que o tamanho de onda, se eu comprar um aparelho que só trabalhe com 1470 e comprar um aparelho que trabalhe com 1470 e 980 nanômetros, eu vou estar trabalhando retração da mesma forma. Assim como sempre foi trabalhado. Quando eles começaram a trabalhar com estética, quando eles começaram a usar o endolaser para estética, era um tamanho de onda menor. E causava a retração da mesma forma. Por quê? Porque o que causa a retração não é a onda, gente, é a técnica profissional. É a profundidade, são os pontos de lifting, é a mão, é a configuração do aparelho que você vai configurar para causar essa retração. Então, se eu posso muito bem pegar um aparelho que tenha 980 nanômetros e causar uma retração muito melhor do que um aparelho de 1470. Por quê? Porque o que muda é a técnica. Então, ai, Paulo, então se eu pegar um aparelho, hoje em dia é muito difícil, né? Mas eu pegar um aparelho que só tem um comprimento de onda menor, eu vou fazer a retração? Vai, claro que vai, porque isso é a sua técnica, né? Isso independe de marca, tá, gente? Tem gente que tem resultados muito melhores. Eu trabalhei muito tempo com aparelho com onda menor, há muitos anos, e que faz uma retração que cansei de fazer retração de pele com resultados para flacidez muito bacanas, da mesma forma que eu faço hoje em dia. Então, e assim eu ensino para os meus alunos que não é o aparelho, gente.
Então, não se prenda, eu não tenho dinheiro para comprar aquele aparelho super caro e que trabalha com 2 tamanhos de onda. Porque ele é mais forte. Não, gente, vocês vão fazer retração da mesma forma, tá bom? Então, para finalizar aqui esse assunto, o que faz a retração de pele não é a marca do aparelho, não é o aparelho ter 1, 2, 3, a profundidade de onda, tamanho de onda. O que faz a técnica de retração somos nós profissionais, com tamanho sim de onda que a gente trabalha, mas com a profundidade correta, a configuração correta de cada aparelho, a mão, nossos pontos de lifting, tá? Para dar um resultado que a gente precisa para cada paciente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me chamarem aqui.